Quem não quer um mundo melhor? Quem não quer que os direitos sejam respeitados? Quem não quer que mais pessoas tenham acesso a mais oportunidades? Talvez haja mais motivos para unir pessoas do que separar. Eu sou Davi Holanda e faço parte de um grupo de jovens que vai percorrer o nosso estado para encontrar pessoas que pensam sempre em fazer o melhor, mesmo quando a luta é grande e os desafios gigantes. Queremos engajar você também neste desafio de construir um Ceará melhor. Bom, eu sempre gostei de conhecer coisas novas e de investigar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez você não conheça tanto, assim como eu, chamado regularização fundiária. Vamos saber o que esse tema tem a ver com o Ceará melhor. Vamos lá? Desde meados do século XX, em 1948, o direito à moradia passou a ser considerado um direito fundamental pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente que tem acesso à moradia, que pode dormir tranquilo com isso, por mais humilde que seja, temos o privilégio de algo que deveria ser um direito de todos. Acho que a gente realmente fala pouco sobre esse assunto. Esse tema da regularização fundiária, na verdade, é um tema central, ou pelo menos deveria ser um tema central na política urbana brasileira. O que é a regularização fundiária? A gente vai trabalhar com a garantia do direito à moradia e a garantia da inclusão territorial das populações mais vulneráveis, economicamente mais vulneráveis, na cidade. O que é incluir na cidade? A gente, quando fala isso, está falando de uma cidade formal, né? Uma cidade com equipamentos de saúde, equipamentos educacionais. Então, é incluir, permitir que as pessoas elas não sejam removidas, expulsas das suas casas, por não terem um documento que comprove a sua posse. Então, é basicamente isso. Quando a gente vai falar de regularização fundiária, é direito à moradia. Quando esse direito não é cumprido, o Ministério Público deve ser um importante órgão para a população que não se sente assistida. Por isso, eu fiz uma visita ao Ministério Público do Ceará para conversar com a procuradora doutora Giovana Melo de Araújo. A partir do momento que você não reconhece uma ocupação a partir de uma regularização fundiária, você dificulta a essas pessoas que residem nessas comunidades acessarem serviços como saneamento básico, acessarem serviços como luz, coleta de lixo, água. Então, a gente precisa reconhecer essas comunidades, essas localidades, né, promovendo essa regularização fundiária, a partir de reconhecer que ela pertence à cidade oficial, certo? Porque assim a gente faz com que elas acessem serviços. Essa é a importância, não é? E eu digo sempre que não é importante apenas você promover uma regularização fundiária. Você dá o papel da casa sem condições de habitabilidade, isso não significa nada, porque elas ficam passíveis de serem removidas sob o discurso de uma precariedade em suas habitações. Na minha conversa com o Marcelo, ele falou bastante sobre as ZEIs. O que seriam essas ZEIs? Zonas especiais de interesse social. Importantíssimo, porque as ZEIs seriam o quê? Espaços urbanos que são voltados para habitações de interesse social. Então, a gente tem ZEIs que já são ocupações que estão lá, ocupações consolidadas e que precisam ser reconhecidas. Nós temos áreas de alguns empreendimentos que precisam dessa regularização e temos áreas ociosas que podem ser voltadas para a construção de empreendimentos. E por que é que isso é necessário? Isso é necessário porque a gente percebe que tem muitas áreas ociosas voltadas à especulação imobiliária, tá certo? E isso faz com que os grandes empreendimentos, tendo em vista o valor da terra ficar inacessível, a gente percebe que essa periferização é ditada muito pelo valor da terra. A partir do momento que eu reservo uma área bem localizada para habitação de interesse social, eu controlo o preço da terra e faço com que as pessoas
possam morar perto de seus trabalhos, sem ter que haver um deslocamento longo para poder acessar o seu trabalho. Uma cidade como Fortaleza, uma cidade como Maracanã ou Maranguape, elas têm plano diretor e elas têm um zoneamento, né? O que é esse zoneamento? A gente pega a cidade, a planta urbana, e isso, claro, deve ser feito de maneira participativa também, mas essa cidade ela vai ser setorizada, né? Elas vão ser divididas em setores e a partir desses setores se vai planejar o futuro desenvolvimento, como é que ele vai acontecer. O que o zoneamento não fazia antes e agora faz é reconhecer as ocupações, né? O que são essas ocupações? As ocupações que não são, do ponto de vista do reconhecimento formal, ainda não são legais, mas as ex, que é isso que eu coloquei para você, se você conhecia, ela é exatamente uma tentativa de reconhecer pelo zoneamento a presença dessas ocupações, a presença dessas comunidades. Então, eu sempre digo, né, copiando até o que uma urbanista, a Hermínia Maricato, ela fala, que não é por falta de leis nem de planos que a cidade encontra-se caótica, entendeu? Elas são caóticas porque as leis elas são inobservadas sistematicamente. Mas se você dissesse assim, se a gente aplicar o Estatuto da Cidade, a função social da propriedade, com certeza todos poderiam acessar a moradia. Giovana, como é que o Ministério Público tem atuado em relação a essa temática e como é que a população pode ter acesso aos serviços do Ministério Público? Bom, a gente atua muito em relação às comunidades que são suscetíveis de serem removidas. O Ministério Público, ele atua, certo? Principalmente verificando as condições de permanência daquela comunidade, certo? Porque a gente não entende que toda comunidade toda ocupação, ela é passível de ser removida. Nós temos instrumentos, ainda que seja área pública, como a concessão de uso especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso. Então, a gente precisa celebrar esses instrumentos. Então, apesar de uma área ser ocupada, certo? Uma área pública ser ocupada, ela é passível, sim, de sofrer uma regularização. E aí a gente atua nesse sentido, pela permanência de algumas ocupações que a gente chama já consolidadas. Chegamos aqui em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, para conhecer o coletivo Antônio Justa, que mantém viva a luta pela memória do bairro e pela transformação social. Oi, Davi! Bem-vindo, amigo. Como é que foi a viagem? Foi ótimo. Ótimo. Tá pronto para conhecer a colônia Antônio Justa? Estou muito empolgado para conhecer. Vai conhecer a nossa história agora. E tem também os nossos projetos, vou te levar lá na nossa sede. Beleza? Vamos lá? Já que fala pra gente sobre a história do bairro e o que funcionava aqui no passado. Que foi construído em 1942, foi chamado Colônia Antônio Justa e servia para abrigar pacientes de rancenias que vinham de todo o estado, do interior de Fortaleza, eram encaminhados pelo Centro de Saúde Dona Libânia. E aí eles eram internados aqui. Na época a rancenias não tinha cura, né? Isso foi década de 40. E foi uma política nacional criada em 1930, né? A política do isolamento compulsório. Então, no Brasil inteiro estava acontecendo esse processo de formação de colônias e isolamento de pessoas doentes. Neste bairro de Maracanaú, mais de 2.000 internos vindos do município, de municípios vizinhos e até de outros estados foram isolados. O isolamento funcionou até meados de 1980. Pessoas que tinham rancenias moravam, viviam em total isolamento. Não tinham o menor contato com a gente. Quer dizer, nós não queríamos contato com eles. Inclusive, aqui está a prova de um muro que tinha aqui de uma missa. Desse outro lado, não tinha nenhum contato. Tinha um senhor chamado aí Pedro Amaral, era quem distribuía a comunhão
com ele, porque nem o padre tinha contato com ele. Então essa igreja, ao domingo, ela se via como um refúgio, ou então um certo lazer para eles, onde eles vinham ter contato com a sociedade fora, né? Lotava de pessoas com hanseníase. E ele sentiu, acho que era nessa hora que ele sentiu mais gente, porque a discriminação era muito grande com pessoas que tinham hanseníase. Você vê que a própria casa de Deus era dividida com muro, e ele nem com o padre tinha contato. Então, e meu pai era uma das pessoas que era diretamente ligada, porque ele foi funcionário, ele era cozinheiro do pessoal que tinha hanseníase. Ele era funcionário público e era cozinheiro. É uma das pessoas que tinha contato, posso dizer, diretamente com eles, né? Uhum. Ele era muito querido pelo pessoal da colônia, nós chamávamos. Esse lado aqui eram as pessoas internas, não podia passar para aquele lado. Não podia. Nem tampouco a gente podia vir para cá. Nós tínhamos um vigia aí, nesse portão aí, que impedia a gente vir para cá. Só quem passar por isso seriam as freiras. Chegou a irmã Célia, e foi ela que tirou o muro, né? Porque ela disse mesmo, que não há divisão, todos nós somos iguais. Então foi a partir da chegada da irmã Célia, que foi maravilhosa, que hoje ela está em Antônio Diogo, que teve ela mandou quebrar, então quebrou essa barreira que existia, né? Que as pessoas antigamente diziam assim, o lado sadio e o lado doente. Então, sadio éramos nós, que éramos filhos dos funcionários, e para eles eram totalmente os doentes, né? Nós éramos filhos de funcionários e morávamos aqui próximo à colônia. Quando a gente ia até o centro de Maracanaú, digamos, na zona urbana, as pessoas não gostavam, nos chamavam até de, vou dizer um termo, hanseníase, nos chamavam nós leprosos, porque nós éramos filhos de funcionários, mas ao mesmo tempo morava aqui próximo à colônia. Inclusive, onde eu estudei, tinha esse problema comigo. Eu sofri esse bullying, né? Porque elas são lá da colônia. Se nós éramos filhos de funcionário, tidos como pessoa sadia, sofríamos esse bullying, imagine eles, né? Imagina Pessoas que faltavam dedos, pessoas que faltavam mão, pernas. Eu acho que você nunca viu, né? Não, nunca vi. Não, era uma doença horrível. Como deixar essa história para trás e, ao mesmo tempo, não esquecer do seu passado? E aí aqui a gente sofreu um processo de abertura dos portões depois de 80, 90. As freiras que administravam aqui, elas foram substituídas por técnicos do Estado. E aí a gente começou a sofrer mudanças no território. Tanto é que você passou pelo percurso e viu vários prédios históricos que contrastam com as construções mais novas, né? Por exemplo, essas duas casinhas aqui, que são casas gêmeas, que a gente chamava. E os casais que moravam aqui, os pacientes que se casavam, eles moravam nessas casinhas. A gente tinha também pavilhões, tinha equipamentos de saúde aqui, prefeitura, toda uma estrutura de uma minicidade, igreja, praça, cassino, cine teatro, tudo que você precisa para uma cidadezinha funcionar, ela tinha, só que era fechado com muros, as pessoas que moravam aqui não podiam sair, né? Era isolamento de verdade, inclusive dentro da igreja havia essa separação, essa divisão, os funcionários não se misturavam com os pacientes, e era isso. Só depois de 90 que a gente começou um processo de reintegração. Caminhar pelo bairro Antônio Justa é sentir vivo em cada prédio antigo de arquitetura da época um pedaço dessa história. A Jaque me levou para conhecer o Centro de Convivência, espaços que são ressignificados pelo coletivo e pela comunidade. Davi, aqui é o Centro de Convivência Antônio Justa, é onde o Estado colocou todos os remanescentes do isolamento compulsório que moravam em toda essa área. Porque antigamente a gente tinha pacientes espalhados em todo esse território. Mas aí o Estado, tentando proteger das ocupações, ele separou 4 pavilhões, que é como a gente chama esses prédios, né? E aí colocou os pacientes que sobraram lá, os que não tinham família, que não tinham como ser cuidados, o Estado se responsabiliza por eles e ele murou e colocou todo mundo aqui dentro. O restante do território ficou sob a administração da prefeitura. E aí a gente tem aqui, atualmente, 5 pacientes só, que são daquela época e que o Estado ainda cuida da administração disso. Jaque, agora fala um pouco sobre o que é o Coletivo Antônio Justa e os principais objetivos dele. O nosso coletivo ele surgiu
a partir de uma necessidade de auto-organização da comunidade. Os movimentos sociais daqui estavam todos desarticulados, e a gente pensou, por que a gente não cria um movimento que reorganize os movimentos antigos que pararam, as mulheres que são lideranças da comunidade, para a gente tentar fazer alguma coisa com essa comunidade. Daí a gente começou em 2017 a pensar sobre isso, a maioria era ex-integrante de algum movimento já da comunidade, e aí em 2018 a gente criou o Coletivo Antônio Justa, que depois virou o Instituto Antônio Justa, a gente tirou o nosso CNPJ, e aí a gente tem 3 pautas prioritárias, né, que a gente elegeu junto com a comunidade em algumas reuniões, a gente chamava de Café com Lutas, e a gente reunia a comunidade para pensar quais são as principais necessidades. E aí a gente observou que pautas prioritárias são essas, e aí elegemos 3, que é a preservação da memória e do patrimônio histórico, que é uma marca nossa desse território, né? E a gente pensou também sobre a questão da infraestrutura, né? E aí, para conseguir a infraestrutura, a gente precisa da regularização fundiária, então a questão da terra é nossa pauta também prioritária. E a segunda é acesso aos direitos sociais, principalmente o direito à saúde. Mas aí a gente engloba direito à cultura, à educação, que são as pautas mais fortes na comunidade, necessidades mais urgentes, né? Entre tantos voluntários está o historiador Léo Silva, que luta para que a memória seja preservada e também gere transformações positivas no bairro. E hoje meu papel no coletivo está mais voltado para a criação de projetos socioculturais e da gente de alguma forma tá buscando recuperar a memória de espaços como esse, que é o Cine Teatro, né? Na verdade foi construído como Cine Teatro e hoje funciona como CRAS. E a gente tem entendido a memória como um lugar também de reparação dessa história, desse território, né? Que é um lugar de isolamento compulsório. Então a gente tem esse passado que está atrelado à questão de saúde, mas talvez uma das lutas, né, principais do coletivo hoje seja também pensar qual a importância da memória, da cultura e desse patrimônio cultural, né? Não só para o estado ou para o município de Maracanã, mas também para o país. Nesse espaço realiza outros eventos como batalha de rap, capoeira. E por falar em capoeira, deu tempo de conhecer o mestre Henrique Canelão, que parou a aula para conversar com a gente. E aí, professor, tudo bem? Tudo como é que bem. tá? Ansioso aí para conhecer o coletivo de Opa, você. seja bem-vindo, viu? Conta pra gente como é que funciona esse projeto aqui dentro do coletivo. Bom, Davi, o projeto aqui é um projeto voluntário, na qual trabalha eu e o meu graduado Feijão. Nós fazemos um trabalho aqui totalmente voluntário. A gente foi convidado pela uma das diretoras do projeto, que é a Jaqueline, em qual a gente vem desenvolvendo já há 3 anos esse projeto aqui na comunidade. Entendeu? A gente trabalha com as crianças carentes, as crianças que estão aí na rua sem fazer nada, né? Quando elas veem a capoeira, já corre logo e estão aqui direto, as crianças treinando. Graças a Deus o projeto vem andando, né? Infelizmente não temos nenhum apoio dos governantes, mas mesmo assim a gente está aqui todo dia trabalhando, dando nossa aula, tirando dinheiro do bolso para botar de gasolina, né? E graças a Deus está dando certo o nosso trabalho, estamos sendo bem reconhecido pela comunidade aqui da Colônia Antônio Justa. Cara, e para você, qual a importância do esporte para essas crianças e para esses jovens aqui do Antônio Justa? Olha, é de total importância, porque hoje, como a gente vê muito aí, nossa criminalidade está crescendo muito, né? Graças a Deus, a capoeira está resgatando essas crianças, tirando da rua e trazendo para a capoeira, né? Para um local, um ambiente desse, um ambiente bem receptivo, onde recebem as criançadas, que elas vêm treinar, né? A gente incentiva a elas estudarem, porque só treina capoeira se estiver estudando, e tem que ter notas boas. A busca por regularização fundiária vai além do papel e da moradia. A luta do coletivo é de trazer dignidade, ocupação e engajamento de crianças e também idosos. A artesã Sara Mendes doa tempo e muita dedicação para essa turma. E aí, gente, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Qual é o nome de vocês? Carolina. Meu nome é Luzia. O projeto dos idosos funciona desde 2006, certo? Com idosos aqui da comunidade, bairros vizinhos também. É basicamente o que eu sei fazer, né? Eu ensino para eles que é o artesanato, que é a minha praia. Então, a gente se encontra uma vez por semana, aí cada um traz um pouquinho do que sabe e a gente desenvolve aqui. É o artesanato, também a gente faz passeios,
Também eu consigo de fora do posto, palestras sobre saúde, né? E assim, as idosas adoram muito o artesanato, é o nosso forte aqui. E das crianças também, eu ensino um pouco de artesanato, algumas atividades lúdicas. E qual a importância desse trabalho para as pessoas de terceira idade, na sua É opinião? um trabalho muito importante. Quando eu comecei a frequentar a associação, eu era inválida, eu não andava. Eu tive problema de doença da hanseníase, gera aqui dentro da colônia. Então eu tive. Quando eu comecei a frequentar a associação, eu não andava com a ajuda das amigas. E hoje eu me sinto bem, graças a Deus, me sinto bem. Sara, você tem carinho por esse projeto? Ah, demais. Transformou completamente a minha vida e a das idosas também, sabe? Eu comecei bem jovem, né? Eu tinha 18 anos quando eu comecei, foi em 2006. E eu não tinha perspectiva nenhuma, sabe? E aí, quando apareceu esse projeto para eu assumir, eu abracei, né? E isso eu fico muito feliz poder que, de alguma forma, eu estou transformando a vida de algumas pessoas que, por motivo de doença, né, estavam em casa, achando que não tinha mais valor nenhum para a sociedade, né? Aí isso meu Deus, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto é gratificante para mim isso. Tanta atividade interessante desenvolvida pelo coletivo Antônio Justa tem colhido bons frutos, o que não pode esconder a falta do olhar de outros atores da sociedade, como explica o professor de teatro Bruno Leonardo, também voluntário do coletivo. Sim, eu tenho visto uma narrativa de sucesso, mas uma narrativa de muita luta por causa da ausência do poder público, né? Apesar de termos espaços como este aqui, nós temos visto a não atuação do poder público, o que dificulta também o nosso trabalho, o que dificulta com que a gente consiga fazer com que as pessoas se reconheçam mais como pessoas da colônia Antônio Justa e desse passo histórico que é dessa cidade. Essa cidade nasce também desse processo de segregação social que é a colônia, né? A cidade também é parte desse início. Então, reconhecer isso como patrimônio cultural da cidade e de que as pessoas merecem também ter o seu acesso à terra é muito importante, muito importante. Então, o teatro a gente usa como ferramenta de conscientização e de construção do movimento e da luta. Mesmo com tantos desafios, o coletivo não pode parar. E a regularização fundiária para essas pessoas que vivem ali vai trazer um novo futuro para eles. Quando isso tudo acontecer, vai ter um outro olhar para cá e a gente vai sair da invisibilidade, porque a gente está bem esquecido, a gente não tem acesso ao que acontece na cena cultural do município, porque a gente vive uma segregação espacial, né? A gente não tem transporte público para chegar até lá, então quem não tem seu transporte tem que ir a pé e é mais de meia hora. E ainda tem a questão de segurança, né? Tem muita violência, a gente acaba ficando isolado, segregado. E aí quando a gente conseguir tudo isso, visualizando a gente um futuro não muito distante, a gente acredita que esse vai ser um ponto turístico e que as pessoas virão para cá, que as famílias vão poder produzir renda, né? Vendendo alguma coisa, que vai ficar um espaço bonito. E aí a gente vai ter vários investimentos aqui. É o nosso norte, né? Tomara que role. Tomara, Jaque. Eu torço para que dê tudo certo. Que as leis sejam cumpridas para todos. Diante dessa conversa que a gente teve, como é que você enxerga esse Ceará melhor aí em relação a essa temática da regularização fundiária? Acho que um Ceará melhor é um Ceará em que as pessoas possam acessar a moradia, certo? Com todas as infraestruturas consolidadas, acessar os serviços essenciais, ter direito a pertencer à cidade. Conhecer o coletivo Antônio Justa me fez pensar no quanto ainda temos que caminhar como sociedade. E ao mesmo tempo me dá uma esperança. Ver a sociedade mobilizada faz a gente sair da acomodação, do lugar comum, para construir um presente transformador.
Saí de casa para gravar um programa de TV e tive uma aula de cidadania e companheirismo, mesmo contra tantos desafios. E depois de vivenciar tanta coisa que eu nem imaginava, eu posso dizer para vocês que a busca por um Ceará melhor está dentro de todos nós. E isso depende de mim, de você e de todos.